Nós vamos falar agora sobre alguns conceitos importantes que são usados na ecologia. O primeiro deles é habitat. Habitat é um conceito que nós já vimos na aula anterior. Vale a pena retomar esse assunto e iniciarmos a partir dele. Bem, habitat, lembrando, é o local onde o ser vive, o organismo reside e ele exerce suas atividades. Ele pode ser considerado o local mais provável de se encontrar uma determinada espécie. No entanto, tem de se qualificá-lo também como sendo um local onde provavelmente se tem a reprodução da espécie, mas em alguns casos, muitas delas saem do seu habitat tradicional, do seu habitat comum, e vá até outro habitat para poder reproduzir, para poder parir seus filhotes ou colocar os seus ovos. Esse tipo de espécie é normalmente chamada de espécie migratória. E nós temos alguns exemplos, né, já vistos anteriormente, como baleias, pinguins, algumas espécies de aves e mamíferos, que não sendo os pinguins também. No nosso exemplo aqui, nós vamos chamar atenção para uma variedade de possíveis hábitats. Nesse caso, nós teremos alguns hábitats que são hábitats não naturais, ou seja, são hábitats que sofreram modificação humana ou são hábitats humanos, né? Hábitats artificiais. Dentre eles, nós temos o habitat doméstico e a fazenda. Bom, o que difere um dos outros? A diferença é que no habitat doméstico e no habitat fazenda, os animais que ali residem, todos eles foram inseridos direto ou indiretamente pelo ser humano. E na maioria das vezes são animais exóticos a um ambiente natural que ali existia. Bem, num habitat doméstico, por exemplo, você encontrará alguns animais que são considerados pragas, como por exemplo as baratas, os ratos, os mosquitos, as moscas. Estes são animais, na maioria das vezes, exóticos, que se adaptaram muito bem a essa condição aí, onde a seleção natural muitas das vezes não acontece, por não haver nenhum tipo de predador. Mas predação é uma coisa que nós vamos falar um pouco mais à frente. No habitat doméstico também existem outros animais que foram inseridos diretamente pelo ser humano, como por exemplo os pets, né? Os gatos, os cachorros, os coelhos, algumas aves canoras. No habitat farm, né? No habitat fazenda, nós já temos animais que foram inseridos diretamente pelo ser humano, na maioria das vezes, outros não, né? Como também pode acontecer a presença das mesmas pragas domésticas. Na fazenda nós teremos animais de criação, né, como as galinhas, as vacas, os cavalos, os cordeiros, as ovelhas, as cabras e por aí vai. Os outros hábitats são hábitats naturais, né? Temos, por exemplo, o deserto, onde nós teremos nele organismos adaptados a essa condição de alta temperatura e baixa umidade. Um exemplo disso são essas plantas que aparecem na imagem, as cactáceas, que são plantas bem adaptadas a essa condição. Outros hábitats também, vistos aqui as florestas, são hábitats que terão organismos adaptados a essa condição, a condição de uma alta temperatura e uma alta pluviosidade. Então o organismo ele é adaptado ao habitat em que vive. Então se você estiver procurando, por exemplo, um camelo, você vai procurar num habitat de deserto. Se você estiver procurando, por exemplo, uma baleia, você vai no habitat oceânico. Se você estiver procurando primatas, por exemplo, a maioria deles estão em habitats de floresta tropical ou em savana. Então, o local onde o ser vive, ele tem as características das quais o ser se tornou apto a viver. Ele se adaptou, né, no processo evolutivo, que é um assunto também para um outro momento. Ele foi selecionado, ele tem características para sobreviver naquela condição. Bom, um outro termo que nós vamos discutir agora é o termo de nicho ecológico. Bom, enquanto o habitat é o local onde o ser vive, o nicho ecológico são todas as atividades exercidas pelo organismo naquele habitat ou em habitats próximos ao dele. Uma definição muito interessante é chamar o nicho ecológico de papel. Né? É um papel desempenhado pela espécie no ecossistema onde ela reside. Ele é uma somatória de características, de demandas, de atividades que o ser vivo tem, como por exemplo
citados ali a sua alimentação, a sua relação com a sua própria espécie e com outras espécies, as modificações que ele pode causar no habitat. Seria então um local funcional, multifuncional, ocupado por uma espécie em um ecossistema. A imagem, ela tenta trazer essa condição onde você tem todas as circunstâncias, as situações do ambiente, as demandas que a espécie tem, como por exemplo a sua temperatura e umidade viáveis para a sobrevivência, a disponibilidade do alimento, os locais onde ele vai se nidificar ou criar sua toca, né, fazer seu ninho, onde ele vai poder ter seus filhotes, o tipo de vegetação demandada pelo organismo. Então o que você vê aqui no centro é a representação desse nicho, ou seja, a somatória de todas as condições necessárias e atividades desempenhadas pelo organismo no ecossistema. Em seguida, temos a terminologia ecótono ou ecótone. Esse termo ele é utilizado em situações em que você tem um ou mais ecossistemas ou biomas que têm conexão. A conexão entre ecossistemas e biomas, ela não se dá de forma abrupta. Você não sai de um ecossistema e entra no outro de forma brusca. Você não sai, por exemplo, de uma floresta tropical e entra numa área de caatinga abruptamente. Um lado é floresta tropical, o outro é caatinga. A condição de união entre uma floresta tropical e uma caatinga, por exemplo, ela vai acontecer de forma gradual. À medida em que você vai se distanciando da caatinga em direção à floresta tropical, espécies da floresta tropical se tornam mais comuns e da caatinga menos comum e vice-versa, né? Então, são situações de transição entre dois ecossistemas, né, ou dois biomas. Então, são zonas que estão entre dois ecossistemas e dois biomas que promovem a transição gradual de um para o outro. Nos exemplos aqui, o que está ao seu canto esquerdo inferior, nós temos dois biomas, o bioma cerrado e o bioma floresta. Se você perceber, no bioma cerrado existem três representações de espécies aqui por quadradinhos coloridos, um vermelho, um azul e um amarelo. E nas florestas nós temos três círculos representando as referidas espécies de floresta, também nas cores vermelho, azul e amarelo. Ao centro, nós temos a representação do cerrado por esse círculo maior e da floresta por esse. No entanto, existe uma área em que os dois se unem. Seria então a nossa representação do ecótono. É visto que nessa área de transição, então, no ecótono, nós temos as espécies oriundas da floresta, os círculos, eles estão aqui. Nós temos os quadrados, que são as espécies nativas do cerrado, eles estão aqui. O que mostra a representação de espécies tanto de um bioma quanto do outro na área transitória. E chamamos atenção para essa diferença, né? Essa nova configuração de espécies que são os triângulos, que são espécies exclusivas da região de ecótono, o que pode muito bem acontecer. Nós percebermos a presença de espécies endêmicas nas regiões de ecótono, ou seja, são espécies que só acontecem no processo transitório entre dois ecossistemas e dois biomas. Num ponto de vista mais amplo, vendo aqui um mapa de parte do território nacional, onde se tem a cor verde representando o bioma cerrado e a cor laranja representando a caatinga, percebe-se que entre elas há uma terceira cor, uma cor arroxeada, que representa o ecótone, ou seja, a transição do cerrado para a caatinga. Você percebe aqui em maior proporção no estado do Piauí, né, uma presença maior desse tipo de configuração de zona. Então o que nós temos aqui é uma área que possui tanto espécies nativas do cerrado quanto espécies da caatinga que estão sobrepostas umas às outras e muito provavelmente espécies que não são comuns no cerrado e nem na região da caatinga, mas que sejam
exclusivas dessa área do ecótono. Bom, para finalizarmos esse momento das falas, né, da ecologia geral, da introdução à ecologia, vale a pena refrisar um pouco algo que já foi dito na parte 1 da nossa aula, que são as terminologias biota e abiota, que serão empregados em ecologia durante vários pontos, em vários momentos. Bom, é sabido por vocês que biota é a representação viva do ecossistema. Então temos aqui uma diversidade de ecossistemas que estão coligados, né? Nós temos uma área mais aberta e limpa, uma área gramada com algumas árvores, né? A presença de um lago, e essa imagem ela traz uma diversidade muito grande de seres vivos. Ela nos apresenta plantas, aves, tanto aves aqui, ela apresenta aves, ela apresenta invertebrados, aqui temos um molusco, aqui aparentemente uma serpente. Nós possuímos mamíferos nessa imagem, né, crustáceos, protozoários, bactérias, plâncton, fungos, então peixes, um anfíbio aqui, não sei se já comentei a respeito. É uma diversidade de organismos vivos que compõem essa área. Além das árvores enquanto plantas, temos aqui algumas ninfeáceas, né, aquiferáceas, então são plantas aquáticas, plantas mais de água, né? Aqui eu não saberia dizer qual é essa, mas temos algumas espécies de algas também. Então possuímos uma diversidade muito grande de organismos vivos, ou seja, o que nós temos aqui é uma comunidade, uma somatória de espécies diferentes que convivem no mesmo local, mantendo relações ou não entre si, né, no mesmo momento. Então, o que nós temos aqui é uma comunidade. Ela representará, então, a nossa parte biótica, ou seja, o nosso biota. Mas na imagem, nós observamos que não são somente os seres vivos os elementos que a compõem. Nós possuímos aqui também elementos que não têm vida, né? Ou seja, o abiota. Alguns deles são visíveis, como é o caso, por exemplo, do Sol, que seria a representação de fonte de energia com a sua luminosidade, né? Então a luz e o calor emitidos ali pelo Sol seriam elementos abióticos. Mas existem outros que nós sabemos que ali estão, mas que não são visíveis, né? Como por exemplo a pressão, como por exemplo os gases da atmosfera, outros já percebidos além da luz solar e da temperatura, que não é vista, mas é sabido que existe, seria a água, os minerais representados pelas rochas, né, aqui em vários pontos, né, e pelo solo. Então existe uma diversidade de elementos ali nessa representação de um ecossistema que não são vivos, mas são necessários pelos seres vivos para a manutenção da sua vida, né? A luz solar, a temperatura, a pressão, a água, são, como por exemplo, né, são elementos fundamentais para a manutenção dos seres vivos. Bem, então aqui nós encerramos a nossa primeira etapa de introdução à ecologia e até a próxima aula.